Você já caminhou por um cemitério ao entardecer e sentiu que não estava sozinho? Já sentiu o peso de 1000 olhares invisíveis sobre sua nuca, o frio antinatural que não vem do vento, mas da própria terra? Os cemitérios são lugares de descanso, mas às vezes, o descanso é perturbado. São a fronteira final entre o nosso mundo e o além, uma fronteira que, em certas ocasiões, se torna perigosamente fina. O que você está prestes a ouvir não são simples contos de fogueira. São ecos de eventos que ocorreram em solo sagrado, momentos em que a santidade foi desafiada por horrores sem nome. Compilamos 10 testemunhos, 10 encontros com o inexplicável, ocorridos na quietude profanada dos Campos Santos. Prepare-se. Apague as luzes, se tiver coragem. Porque esta noite, vamos cruzar essa fronteira juntos. Estas são as histórias de terror em cemitérios. História 1. O espectro que continuava se confessando em um cemitério de Soria. Na província de Soria, onde o vento de inverno corta a pele e o silêncio dos vilarejos antigos é mais denso que a neblina, existe um pequeno cemitério anexo às ruínas de uma ermida do século XIII. O lugar é cuidado por um único homem, Dom Eládio, um coveiro que herdou o ofício de seu pai e cujo rosto parecia talhado na mesma pedra fria das lápides. Eládio não era um homem supersticioso, tinha visto a morte em todas as suas formas e entendia que, uma vez que a terra cobria o caixão, o trabalho estava feito. Mas o inverno de 1974 colocaria à prova sua têmpera. Tudo começou em novembro. As noites chegavam cedo, cobrindo o cemitério numa escuridão quase total às 6 da tarde. Eládio estava fechando o pesado portão de ferro quando a viu pela primeira vez. Era uma silhueta, inconfundivelmente a de uma mulher, ajoelhada junto aos restos do muro da ermida, exatamente onde, segundo os registros do vilarejo, ficava o confessionário séculos atrás. A figura era escura, como um recorte na penumbra. Estava de costas para ele. Eládio, resmungando pela imprudência da visitante, aproximou-se. O frio era intenso e ele supôs que fosse uma viúva recente, perdida em sua dor. Senhora, disse ele, sua voz rouca rompendo o silêncio. Devo fechar. Faz muito frio para ficar aqui. A figura não se moveu. Ele se aproximou mais, a apenas 3 metros. A mulher estava completamente vestida de preto, com um véu antiquado que lhe cobria o rosto. Estava ajoelhada sobre a terra gelada, imóvel. Senhora, está me ouvindo? Insistiu Eládio. Foi então que notou o primeiro detalhe impossível. Não havia vapor saindo de sua boca, apesar de o hálito de Eládio formar nuvens brancas e espessas. E então, ele a viu falar. Seus lábios não se moviam, nem sua cabeça, nem seus ombros. Mas um som baixo, um murmúrio lastimoso, começou a emanar dela. Não eram palavras, mas a cadência de uma confissão desesperada, um fluxo rápido de sussurros, pausas de angústia e mais sussurros. Falava sem mover os lábios. Um calafrio que não tinha nada a ver com o frio percorreu as costas de Eládio. Ele recuou lentamente, fechou o portão com um rangido metálico e foi para casa, decidindo que o vinho quente era mais urgente que uma viúva louca. Mas na noite seguinte, ela estava lá de novo. Mesmo lugar. Mesma posição. Mesmo murmúrio imóvel. Durante uma semana, Eládio a observou à distância. A figura aparecia logo no ocaso e desaparecia antes do amanhecer. Nunca se movia daquele ponto exato. A curiosidade venceu o medo. Uma noite, armado com uma lanterna potente e um crucifixo de prata que sua esposa lhe dera, decidiu enfrentá-la. A neblina era espessa naquela noite, e o feixe de luz da lanterna cortava o ar úmido. Aproximou-se. 10 metros. 5 metros. O murmúrio era mais claro agora, mas continuava ininteligível, uma torrente de culpa. Em nome de Deus, quem é você e o que busca? Gritou Eládio, erguendo o crucifixo.
O murmúrio cessou no mesmo instante. A figura ficou quieta. Eládio se aproximou o suficiente para tocá-la. Estendeu uma mão trêmula em direção ao ombro dela. Seus dedos não encontraram tecido, nem carne, nem osso. Seus dedos atravessaram a figura como se fosse fumaça fria. Eládio gritou e caiu para trás, soltando a lanterna. O feixe de luz rolou pelo chão, iluminando a cena de um ângulo baixo. A figura escura continuava lá, ajoelhada, mas agora, lentamente, virou a cabeça em sua direção. Não havia rosto sob o véu. Apenas escuridão, um vazio mais profundo que a própria noite. E desse vazio surgiu uma única palavra, clara e audível, num sussurro que gelou a medula de Eládio: absolvição. O coveiro arrastou-se para trás, pegou sua lanterna e correu. Não parou até chegar ao bar do vilarejo, onde contou sua história entre arfadas, pálido como um morto. Ninguém acreditou totalmente, mas poucos se atreveram a se aproximar do cemitério à noite depois daquilo. Eládio procurou nos arquivos da paróquia. Descobriu que, no século XVII, uma mulher chamada Isabel de Penaranda havia sido acusada de bruxaria e de envenenar seu marido. Dizem que tentou se confessar antes de ser executada, mas o padre da ermida, temeroso da Inquisição, negou-lhe a absolvição e a amaldiçoou. Foi enterrada em terra não consagrada, exatamente no lugar onde agora se ajoelhava seu espectro. Dom Eládio pediu ao pároco atual que rezasse uma missa no local. O jovem padre, embora cético, aceitou. Numa tarde cinzenta, com Eládio como única testemunha, o padre leu os ritos de absolvição sobre a terra vazia. Enquanto pronunciava as palavras "Ego te absolvo", um vento gélido varreu o cemitério, e o murmúrio desesperado se elevou uma última vez, transformando-se num suspiro longo e trêmulo que pareceu desvanecer no ar. A figura escura se dissolveu como tinta na água. Dom Eládio nunca mais a viu. Mas até o dia de sua morte, jurou que em algumas noites, quando o vento soprava das ruínas da ermida, ainda se podia sentir o cheiro da culpa no ar. Se esta história perturbou sua alma, mostre isso com um like. E se quiser continuar explorando o lado mais sombrio dos lugares sagrados, inscreva-se e ative as notificações. O próximo relato te espera. História 2. O caixão que sangrou durante uma bênção em Veracruz. O calor em Veracruz é um ser vivo. Gruda na pele, pesa nos ombros e transforma o ar numa sopa espessa. No pequeno cemitério municipal de Boca del Rio, o padre Anselmo, um homem de fé calejada por décadas de pobreza e violência, preparava-se para mais um enterro. Era uma tarde de agosto, tão úmida que as flores do altar improvisado haviam murchado em menos de uma hora. O caixão era barato, de pinho sem verniz, doado pela igreja. Dentro jazia um homem conhecido como o Bruxo, um personagem temido e respeitado em partes iguais, que havia morrido repentinamente. A família, um punhado de mulheres vestidas de luto rigoroso e homens com chapéus de palha, mantinha-se à distância, observando o padre Anselmo com uma mistura de medo e expectativa. Não havia choro, apenas o zumbido dos insetos e o gotejar do suor do sacerdote sobre sua estola roxa. O caixão estava colocado sobre 2 cavaletes de madeira, bem na beira da cova recém-cavada. O padre Anselmo começou o rito. Sua voz, firme no início, recitava as orações pelo descanso eterno. "Te deu um laudamus", murmurava, pegando o hisope para a água benta. Enquanto erguia a mão para a primeira aspersão, um cheiro metálico e doce invadiu o ar, sobrepondo-se ao aroma de terra úmida e flores podres. Era cheiro de ferrugem. Cheiro de sangue. "Agnus Dei, que tollis peccata mundi", continuou, borrifando o caixão. A primeira gota de água benta atingiu a madeira barata. No ponto exato do contato, a madeira escureceu. Um segundo depois, uma gota espessa, de um vermelho quase negro, brotou por entre os veios do pinho. O padre Anselmo parou.
Olhou para a gota. A família deu um passo à frente, com os olhos fixos na caixa. O sacerdote, pensando ser alguma resina estranha ativada pelo calor, continuou a oração. Dona Isrequim borrifou novamente. Aconteceu de imediato. Onde a água benta tocava, a madeira respondia. Mais gotas brotaram, não só onde caía a água, mas ao longo de todas as juntas do caixão. Começaram a se unir, formando pequenos fios de líquido escuro que desciam pelas laterais da caixa. Um murmúrio de horror surgiu da família. Uma das mulheres se benzeu freneticamente. Padre, sussurrou o coroinha, recuando. Anselmo, pálido, mas determinado, ergueu a voz, tentando sufocar o pânico com a autoridade da liturgia. Requiem aeternam dona ei, domine. Voltou a borrifar o caixão com força. Foi como abrir uma represa. O líquido não pingou, ele jorrou. Escorreu da tampa, das laterais, dos cantos. Um fluxo constante de sangue espesso e quente, que gotejava sobre a terra seca formando poças escuras que ferviam com o calor. O cheiro tornou-se avassalador, um fedor de matadouro que fez o coroinha correr para vomitar atrás de uma lápide. É ele! Ele não quer a água benta, gritou uma das mulheres, caindo de joelhos. O padre Anselmo estava paralisado. Em 40 anos de serviço, tinha visto coisas terríveis, mas aquilo era uma profanação da física e da fé. O caixão de pinho barato estava agora banhado em sangue, como se estivesse chorando o fluido vital de seu ocupante. O sacerdote olhou para a cova. Estava vazia. Olhou para o caixão. Estava cheio de algo que se recusava a ser santificado. Com um tremor que sacudia todo o seu corpo, Anselmo tomou uma decisão. Tinha que terminar o rito. Tinha que selar aquela coisa na terra. Ignorando o fluxo carmesim que agora manchava seus sapatos, plantou-se diante do caixão e ergueu seu crucifixo. Em nome de Cristo, eu te ordeno que descanses, gritou, mais como uma ordem de batalha do que como uma oração. Borrifou o caixão uma última vez, esvaziando a caldeirinha. O sangue pareceu ferver. Um som gutural, um gemido úmido, surgiu do interior da caixa, como se algo estivesse se afogando. A madeira estalou violentamente. Os homens que deveriam baixar o caixão haviam fugido. Anselmo e o coroinha, que tinha voltado tremendo, empurraram a caixa encharcada. Caiu na cova com um baque surdo e úmido. O sangue parou de fluir assim que o caixão tocou o fundo. O padre Anselmo jogou a primeira pá de terra. O som da terra batendo na madeira ensanguentada foi o único som do cemitério. Ninguém disse amém. Os enlutados se dispersaram antes que a tumba estivesse meio cheia. O sacerdote lavou as mãos e os sapatos durante 1 hora naquela noite, mas não conseguiu tirar o cheiro metálico. Durante meses, recusou-se a fazer enterros à tarde. E embora a tumba do bruxo agora pareça tranquila, os cuidadores do cemitério juram que, nos dias mais quentes de agosto, a terra sobre aquela cova se torna escura e úmida, e o ar, por um momento, volta a cheirar a sangue. Sente o terror? Se esta história fez seu coração acelerar, apoie este canal com um like. Inscreva-se e ative o sino, porque o mal tem muitas formas, e mal começamos a explorá-las. História 3. A cruz que tremia cada vez que o padre dizia um nome em Illinois. O cemitério de Saint Jude, numa zona rural do sul de Illinois, era um lugar de calma austera. Um mar de lápide cinzenta salpicado pelas cores de carvalhos centenários. Em seu centro, não havia uma estátua nem uma fonte, mas uma imponente cruz de ferro forjado de 3 metros de altura, plantada ali em 1888. Era o orgulho do vilarejo, um símbolo da fé inabalável dos fundadores. Mas essa fé estava prestes a ser abalada até seus alicerces de ferro. O padre Thomas,
um sacerdote jovem recém-chegado de Chicago, estava oficiando o serviço do Dia de Todos os Santos. Era uma tradição local, a congregação se reunia ao pé da grande cruz de ferro, e o padre lia os nomes de todos os falecidos no último ano, pedindo por suas almas. O dia estava frio, mas claro, com um vento cortante que fazia as folhas secas sussurrarem. O padre Thomas começou a ladainha. Por Mary Beth Callahan, oremos ao Senhor. A congregação respondia, Senhor, tende piedade. Pelo jovem Timothy O'Malley, oremos ao Senhor. Senhor, tende piedade. A cruz de ferro permanecia imóvel, sólida como a rocha. Depois de uns 20 nomes, o padre Thomas fez uma pausa. O próximo nome na lista era o mais difícil. Josiah Blackwood. Blackwood tinha sido o homem mais rico e mais odiado do condado. Um agiota impiedoso, um homem que levará à ruína dezenas de famílias, cuja morte por um infarto fora recebida com alívio silencioso mais do que com dor. Seu enterro tinha sido tenso, e agora, seu nome devia ser lido. O padre Thomas respirou fundo. Por Josiah Blackwood, oremos ao Senhor. No instante em que o nome Blackwood saiu de seus lábios, um som baixo e vibrante encheu o ar. Não era o vento. Era um zumbido metálico, profundo. Todos olharam para a cruz. A imponente estrutura de ferro, que resistira a tempestades e nevascas durante um século, estava tremendo. Vibrava visivelmente, um tremor rápido e furioso que sacudia o chão sob ela. A congregação abafou um grito. O padre Thomas ficou gelado, com a lista na mão. O tremor durou uns 5 segundos e depois parou tão abruptamente quanto começara. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O que foi isso? Sussurrou alguém. O padre Thomas, pálido, atribuindo aquilo a um estranho tremor de terra ou ao vento, tentou recuperar a compostura. Como eu dizia, por Josiah Blackwood. Vroom. A cruz voltou a tremer, desta vez com mais violência. O zumbido era tão forte que machucava os ouvidos, e o metal rangia como se estivesse sendo retorcido por uma força invisível. Pequenos pedaços de ferrugem e tinta se desprenderam de sua base. O chão vibrava sob os pés dos fiéis, que recuaram assustados. É o diabo, gritou uma senhora idosa. O padre Thomas, agora tremendo ele mesmo, olhou para a lista. Devia ser uma coincidência. Tinha que ser. Decidiu fazer um teste. Pulou o nome seguinte e leu outro. Por Margaret Folsom, oremos ao Senhor. Silêncio. A cruz estava quieta. Senhor, tende piedade, respondeu a congregação, com vozes trêmulas. Por Robert Miller, oremos ao Senhor. Silêncio. O padre Thomas engoliu em seco. Seu coração batia com força. Olhou fixamente para a cruz, depois para a lista. O nome de Blackwood continuava ali. Com uma voz que mal era um sussurro, disse, Josiah Blackwood. A reação foi instantânea e aterrorizante. A cruz de ferro sacudiu-se com uma fúria indescritível. Não era um tremor, era uma convulsão. A estrutura inteira inclinou-se perigosamente para um lado, como se tentasse se arrancar de seus alicerces de concreto. Um gemido metálico agudo, como de um animal gigante em agonia, ressoou por todo o cemitério. As pessoas gritavam e corriam. Padre, pare, gritou o diácono, agarrando seu braço. O padre Thomas soltou a lista, que foi levada pelo vento. A cruz parou de tremer imediatamente. Ficou ali, ligeiramente inclinada, mas quieta. O serviço tinha acabado. A congregação fugiu do cemitério. Naquela noite, o padre Thomas e o diácono investigaram. Descobriram que Josiah Blackwood não tinha sido apenas um agiota. Rumores obscuros o vinculavam a práticas ocultas. Sua fortuna, diziam,
Não vinha apenas da desgraça alheia, mas de um pacto. Tinha sido enterrado, contra as advertências de alguns, na seção mais antiga do cemitério. Mas a descoberta mais arrepiante foi feita pelo diácono ao examinar a base da cruz de ferro com uma lanterna. A cruz não tinha sido fabricada em Illinois. Tinha uma pequena placa do fabricante, quase ilegível pela ferrugem. Era de uma fundição de Salem, Massachusetts, e a data de fundição era 1692. Não era apenas ferro. Os fundadores, puritanos rigorosos, a haviam forjado misturando ferro com a prata de crucifixos quebrados, especificamente para repelir o mal e prender os ímpios. A cruz não estava tremendo de medo diante do nome de Blackwood. Estava tremendo de ira. Estava reagindo à presença de uma alma que considerava uma abominação, uma alma que se recusava a descansar em paz. A cruz estava tentando fazer seu trabalho. A tradição de ler os nomes no dia de Todos os Santos parou naquele ano. E embora a cruz tenha sido endireitada e reforçada, ninguém no vilarejo para perto dela por muito tempo. E o nome de Josiah Blackwood nunca mais foi pronunciado em voz alta dentro dos muros de St. Jude. Um like pelo terror que se sente nos ossos. Se esta história te deixou tremendo, imagine o que vem por aí. Inscreva-se e ative o sino. Você não vai querer enfrentar isso sozinho. História 4. O cheiro de incenso que surgia do subsolo em um panteão de Almeran. O Panteão da Soledade em Almeran é um lugar de sol implacável e pó branco. O calor assa as lápides de mármore até que quase se pode fritar um ovo sobre elas. É um lugar de silêncio, onde o único som é o vento seco que assobia entre os ciprestes. A irmã Matilde, uma freira de 70 anos encarregada da limpeza da capela do panteão, conhecia cada canto daquele lugar. Tinha passado os últimos 30 anos varrendo a poeira e trocando as flores secas. Era um trabalho tranquilo, até a primavera de 2003. Foi então que começou a senti-lo. Não era o cheiro habitual do panteão, pó, flores murchas e a leve fragrância dos pinheiros. Era algo completamente fora de lugar, incenso. Um cheiro de incenso de igreja, forte, doce e pesado, o tipo de incenso caro que só se usava na catedral durante a Semana Santa. No início, ela descartou. Talvez o vento trouxesse o cheiro de alguma igreja próxima, embora mais perto estivesse a 2 quilômetros. Mas o cheiro persistia, e parecia ter uma origem específica. Não estava no ar, parecia sair do chão. A irmã Matilde seguiu o aroma, seu nariz franzido guiando-a por entre as fileiras de tumbas. O cheiro ficava mais forte na seção mais antiga e descuidada do panteão, um lugar onde as lápides estavam quebradas e o mato crescia sem controle. E ali, no centro dessa seção, encontrou a fonte. Era uma tumba sem nome. Uma simples laje de pedra cinza, desgastada pelos séculos, sem crucifixo, sem epitáfio. Ninguém sabia quem estava enterrado ali. Nunca tivera visitas, nunca tivera uma flor. E dessa tumba, por entre as rachaduras da pedra, emanava um intenso, quase sufocante, cheiro de incenso. A irmã Matilde ajoelhou-se, o tecido de seu hábito estalando sobre o cascalho. Aproximou o rosto da laje. O cheiro era avassalador, tão forte que a fez lacrimejar. Mas, por baixo do incenso, havia outro cheiro. Algo mais antigo. Algo orgânico e pútrido. O cheiro de incenso não era uma oferenda, era um perfume. Estava mascarando algo. Intrigada e um pouco assustada, foi buscar o padre Damian, o capelão do panteão. O padre Damian era um homem pragmático. Incenso, irmã? Provavelmente algum jovem queimando algo que não deve, disse com ceticismo. Mas a acompanhou. Quando chegaram à tumba, o padre Damian também sentiu. Franziu a testa. É incenso de sândalo e mirra, disse, seu tom mudando de cético para perplexo.
O que usamos para a exposição do Santíssimo? Ajoelhou-se, tal como fizera a irmã Matilde, e seu rosto se ensombrou. E sinto cheiro de corrupção. Decidiram investigar. Consultaram os registros do panteão, livros empoeirados que remontavam ao século XIX. Encontraram a tumba. Não tinha nome, mas tinha um número de lote. E, junto a esse número, uma anotação arrepiante escrita com tinta marrom em 1887. Dizia: aqui jaz o excomungado. Não abrir. Não rezar. Selado por rito maior. Um rito maior de selamento. Isso era algo que o padre Damião só tinha lido nos livros de teologia mais antigos e proibidos. Não era um enterro, era um aprisionamento. Usava-se quando a alma estava tão corrompida, tão atada ao seu corpo físico por práticas obscuras, que a igreja temia que pudesse retornar. O corpo era selado com sal, óleo e um rito de contenção. E o cheiro de incenso. Damião percebeu de repente. O incenso não era uma oferenda. Era parte do selo. Era o incenso da guarda, um selo aromático e sacramental destinado a manter o mal contido. O fato de estarem sentindo o cheiro agora, depois de mais de um século, só podia significar uma coisa: o selo estava enfraquecendo. Naquela noite, o padre Damião e a irmã Matilde voltaram à tumba. O cheiro era tão forte que se podia saborear no ar. O padre usava sua estola, água benta e um incensário próprio. A irmã Matilde levava um rosário e uma coragem de aço. Enquanto o padre Damião começava as orações do ritual de selamento, o cheiro de incenso começou a mudar. Tornou-se azedo, queimado. O cheiro de podridão que estava por baixo se intensificou, um fedor de cova aberta e carne milenar. Fortalece o selo, Senhor, rezava Damião, balançando seu próprio incensário, a fumaça de seu carvão lutando contra o aroma que surgia da terra. De repente, um som surdo veio debaixo da laje de pedra. Uma batida. Bum! Como se algo grande e pesado tivesse se movido no espaço vazio lá embaixo. A irmã Matilde gritou, mas não soltou seu rosário. Reze, padre. Continue rezando. Bum! Uma rachadura fina apareceu na laje de pedra, e dela saiu uma fumaça espessa e escura que cheirava a incenso e a morte. A fumaça não se dissipou, ficou no chão, contorcendo-se como um ser vivo. O padre Damião jogou a água benta sobre a rachadura. A fumaça chiou como água em óleo fervente e recuou. O padre não parou de rezar, recitando latim com uma velocidade desesperada, esvaziando seu incensário sobre a tumba, cobrindo-a com a fumaça sagrada. Passaram-se horas. Logo antes do amanhecer, o cheiro de incenso do subsolo finalmente começou a desvanecer. O cheiro de podridão recuou. O silêncio voltou ao panteão, mais profundo e pesado que antes. Ao amanhecer, a rachadura continuava lá, mas o cheiro tinha ido embora. O padre Damião e a irmã Matilde, exaustos, se olharam. Não disseram nada. Sabiam o que tinham feito. Não tinham derrotado nada. Apenas tinham colocado um remendo. No dia seguinte, trouxeram cimento e selaram a rachadura eles mesmos. A irmã Matilde se aposentou pouco depois. O padre Damião solicitou uma transferência. A tumba sem nome continua lá, em Almeirã. Na maioria dos dias, não cheira a nada. Mas os cuidadores dizem que, em algumas primaveras, quando o ar é úmido e a pressão é baixa, se você chegar perto o suficiente da laje de pedra selada, ainda pode captar um leve, doce e aterrorizante aroma de incenso. Se o medo te invadiu, deixe seu like para selar seu apoio. Queremos saber que você está aí, na escuridão conosco. Inscreva-se e ative o sino, porque o mal que foi selado uma vez, pode voltar a despertar. História 5. A mulher que desapareceu ao receber água benta no Texas.
O cemitério da Missão de São José, nos arredores de San Antônio, Texas, é um lugar de história e tragédia. As velhas cruzes de pedra espanhola se misturam com lápides de vaqueiros e colonos. O padre Frank Callahan era o encarregado da missa de Domingo de Ramos naquele ano. Era um dia quente e brilhante. A pequena capela da missão estava cheia, e alguns fiéis tinham transbordado para o cemitério adjacente, buscando a sombra das árvores de mesquite. O padre Frank, um homem jovial de voz potente, decidiu levar a bênção dos ramos para o exterior. Saiu da capela com sua caldeirinha de prata cheia de água benta, pronto para aspergir a congregação. As pessoas sorriam, abanando-se com seus ramos tecidos. Foi então que a viu. Na periferia da multidão, ajoelhada sobre a tumba mais antiga do cemitério, a do capitão Aguirre, um conquistador enterrado em 1740. Era uma mulher. Estava vestida de maneira estranha, com um vestido escuro e pesado, mais adequado para o século XIX do que para uma manhã de primavera no Texas. Tinha a cabeça coberta por um xale de renda preta e chorava amargamente. Seus soluços eram dilacerantes, um som de desespero absoluto que cortava o ambiente festivo. O padre Frank sentiu uma pontada de compaixão. As pessoas frequentemente se sentiam oprimidas pela dor nos cemitérios. Parou de aspergir a multidão e dirigiu-se diretamente a ela. As pessoas se afastaram para deixá-lo passar, seus sorrisos desaparecendo enquanto ouviam o choro da mulher. Minha filha, disse o padre Frank num tom suave, que a paz de Cristo esteja contigo neste dia. A mulher não levantou a cabeça. Continuava ajoelhada, com os ombros sacudidos pelo choro, suas mãos agarradas à lápide de pedra. Receba esta bênção, disse o padre, erguendo o hisope. Mergulhou o hisope de prata na água benta e o sacudiu suavemente sobre a mulher ajoelhada. As gotas de água benta voaram pelo ar ensolarado. No instante em que a primeira gota tocou o véu preto da mulher, ocorreu algo impossível. Não houve grito. Não houve salto. Houve um som. Um agudo e repentino chiado, como de 1000 gotas de água atingindo uma frigideira em brasa. O padre Frank piscou, atônito. Onde um segundo antes havia uma mulher chorando, agora só havia uma nuvem de vapor que se dissipava rapidamente sob o sol do Texas. O chiado se apagou. O choro cessou. Não havia nada. A mulher tinha evaporado como fumaça. A congregação inteira ficou em silêncio. O vento soprava, movendo os ramos nas mãos imóveis das pessoas. O padre Frank olhou para o chão. Estava seco. Não havia roupa, não havia corpo. Apenas a lápide antiga do capitão Aguirre. Padre, disse um homem na primeira fila. Para onde ela foi? O padre Frank não tinha resposta. Olhou o hisope em sua mão, depois a caldeirinha de prata. A água benta parecia brilhar com mais intensidade sob o sol. A missa foi cancelada. As pessoas se dispersaram num silêncio atordoado, murmurando sobre milagres, demônios ou um golpe de calor coletivo. O padre Frank, no entanto, sabia o que tinha visto. Tinha visto a santidade pura reagir com algo que não podia existir sob o seu toque. Naquela tarde, procurou nos arquivos da missão. A história que encontrou gelou seu sangue. A tumba do capitão Aguirre era conhecida, mas a lenda local falava de sua esposa, Dona Leonora. Dizia-se que Leonora havia feito um pacto obscuro para salvar a vida de seu marido na batalha, oferecendo sua própria alma. O capitão morreu de qualquer forma, de disenteria, anos depois. Leonora, consumida pela culpa e pelo desespero por seu pacto falho, tirara a própria vida no aniversário da morte de seu marido, jogando-se num poço. A igreja, naquela época, negara-lhe um enterro cristão. Seu corpo nunca foi recuperado do poço. Mas a lenda dizia que, a cada domingo de Ramos, o dia em que fez seu pacto, seu espírito retornava.
retornava à tumba do homem por quem havia vendido sua alma, chorando. Uma alma apenada, presa entre mundos, sem poder descansar. O que o padre Frank tinha encontrado não era uma mulher aflita. Era uma sombra, um eco de dor tão profundo que se gravara no tempo. Um espírito tão manchado por seu pacto que não podia suportar o toque do sagrado. A água benta não a tinha salvado, a tinha apagado, a tinha desintegrado, devolvendo-a ao vazio de onde viera. O padre Frank Callahan terminou seus dias como capelão de um hospital em El Paso. Nunca voltou a oficiar uma missa ao ar livre. E até sua morte, acordava algumas noites suando frio, ouvindo o eco de um choro desesperado seguido pelo chiado agudo da água benta consumindo uma alma. Você se atreve a receber a próxima bênção? Se essa história te deixou sem fôlego, pressione o botão like. Inscreva-se e ative o sino, porque há entidades que não buscam a luz, e esta noite, encontraremos todas elas. História 6. As vozes que zombavam do padre num cemitério de Tabasco. A selva de Tabasco não perdoa. Engole os caminhos, as ruínas, e se você não tiver cuidado, também a sanidade. O cemitério de Tecoluta é uma pequena clareira nessa imensidão verde, um lugar úmido onde as cruzes afundam na terra mole e os mosquitos zumbem em nuvens perpétuas. O padre Gabriel, um jovem missionário da cidade do México, havia sido designado para lá. Seu antecessor, um homem mais velho, tinha ido embora abruptamente, murmurando sobre vozes e a terra ímpia. Gabriel, cheio de zelo evangélico, pensou que eram delírios da velhice e do calor. Seu primeiro exorcismo de uma tumba ocorreu por necessidade. Uma família local insistia que seu avô falecido não descansava. Tinham ouvido ruídos, e os cães não se aproximavam da cova. Gabriel, embora acreditasse que o exorcismo de lugares fosse um rito raramente necessário, aceitou realizar a bênção solene para acalmar a comunidade. Uma noite, com a lua cheia filtrando-se através da copa da selva, Gabriel parou diante da modesta tumba de cimento. Estava sozinho. A família tinha medo demais para acompanhá-lo. Só se ouvia o coro ensurdecedor das rãs e dos insetos. Abriu seu livro de ritos. Exorcizamuste, homines imundo spiritus, começou, sua voz ressoando na umidade. Mal tinha dito a primeira frase quando o coro da selva mudou. Os insetos não se calaram, mas seu zumbido pareceu modular-se, tornar-se mais baixo, quase rítmico. Homines satanica potestas, continuou, borrifando água benta. Foi então que ouviu a primeira voz. Não era da tumba. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, das árvores, do chão. Era um sussurro, agudo e sibilante, que imitava seu latim. Imundu spiritus, chiou a voz, com um tom de zombaria infantil. Gabriel parou. Olhou ao seu redor. Não havia ninguém. O calor era sufocante. Pensou que fosse sua imaginação. Continuou, mais alto desta vez. Homines incursil infernaliza adversari. Adversari, responderam múltiplas vozes em uníssono. Soavam como crianças rindo, mas com uma qualidade gutural, como se suas gargantas estivessem cheias de barro. O padre Gabriel sentiu um nó de gelo no estômago. Aquilo não era o que lhe tinham ensinado no seminário. Em nome de Jesus Cristo, afastem-se. A risada ficou mais forte. As vozes pararam de imitá-lo e começaram a falar. O padre está com medo, disse uma voz estridente à sua direita. Cheira medo, sussurrou outra à sua esquerda, tão perto que sentiu um hálito frio em sua orelha. Ele se virou bruscamente. Nada. Apenas a selva escura. Olhem para eles, zombou uma terceira voz, desta vez soando como um velho. Vem nos dar ordens em nossa casa. Esta é a casa de Deus, gritou Gabriel, erguendo seu crucifixo. O suor escorria pelo seu rosto, mas não era pelo calor.
As vozes explodiram numa cacofonia de risadas e blasfêmias. Começaram a distorcer suas orações. Pai nosso que estais no inferno, cantarolou uma voz. Santificada seja a vossa podridão, acrescentou outra. Venha a nós a vossa escuridão. Calem-se, rugiu Gabriel, sua voz falhando. As vozes pararam. O silêncio foi total. Até os insetos e as rãs se calaram. O silêncio era tão absoluto que Gabriel podia ouvir a batida do seu próprio coração. Esperou, ofegante. E então, da tumba que estava abençoando, um som baixo e úmido surgiu. Um gorgolejo. E depois, uma voz nova. Uma voz que não era humana. Era profunda, ressonante, e parecia fazer o chão vibrar. Falou em latim perfeito, mas não o latim da igreja. Era algo mais antigo, mais cru. Sacer dos minimus, retumbou a voz da terra. Sacerdote insignificante. Tu aqua nos non tangit. Sua água não nos toca. Tu fides est árida. Sua fé está seca. O padre Gabriel recuou, tropeçando. O livro de ritos caiu de suas mãos trêmulas. Você achou que vinha lutar contra uma alma perdida, continuou a voz do chão, o tom cheio de uma diversão antiga e terrível. Mas somos apenas os que esperam. Os que estavam antes do seu Deus. E esta terra nos pertence. As vozes das crianças voltaram, mas agora não riam. Cantavam. Era uma melodia de ninar, uma canção infantil simples, mas a letra era uma descrição detalhada de como o padre Gabriel ia morrer naquela noite. E o jaguar vai arrancar seus olhos, cantava uma. E as formigas limparão seus ossos, cantava outra. Gabriel não aguentou mais. O terror puro, primordial, o quebrou. Virou-se e correu. Correu sem olhar para trás, arranhando o rosto e as mãos com os galhos, tropeçando na escuridão, fugindo do cemitério, fugindo das vozes. Não parou até chegar à estrada principal, onde esperou tremendo até o amanhecer. Nunca voltou à igreja de Tecoluta. Pegou o primeiro ônibus de volta à cidade do México. Renunciou ao sacerdócio uma semana depois. Os moradores locais dizem que o cemitério é mais tranquilo agora. Mas, às vezes, nas noites de lua cheia, afirmam que se você ficar quieto tempo suficiente, pode ouvir o coro da selva. E se escutar com atenção, pode ouvir risadas fracas, e vozes infantis que cantam em latim, ombando das orações que nunca chegaram a terminar. Sente a pele se arrepiar? Dê um like se o eco dessas vozes também te alcançou. Inscreva-se e ative o sino. A próxima história vem de um lugar onde nem a terra consegue descansar em paz. História 7. A tumba que batia como um coração no Missouri. O cemitério de Bachelors Grove, perto de Chicago, é famoso, mas esta história não é de lá. É de um lugar menos conhecido, um cemitério familiar abandonado na região de Ozarks, no Missouri. Um terreno perdido na floresta, com apenas uma dúzia de lápides da época da Guerra Civil, cobertas de musgo e esquecimento. Mark e Chloe, dois entusiastas amadores do paranormal, tinham encontrado a localização num mapa antigo e decidiram passar a noite ali, esperando captar alguma evidência. Chegaram ao entardecer, carregados com câmeras, gravadores de áudio e um medidor de campos eletromagnéticos, EMF. O lugar era inquietante. As árvores formavam uma copa tão espessa que a luz mal penetrava, e o silêncio era total. Montaram seu equipamento perto da maior lápide, a de um tal Coronel Elias Thorne, de 1820 a 1864. As primeiras horas foram decepcionantes. Não houve ruídos, não houve orbes, o medidor de EMF estava morto. Mark estava verificando a bateria de sua câmera quando Chloe, que estava sentada numa cadeira dobrável a alguns metros de distância, disse: "Você sente isso?"
Sentir o quê? Mosquitos? Por que estão me comendo vivo? Respondeu Mark. Não. Cala a boca. Chloe levantou-se. Põe a mão no chão. Mark, cético, ajoelhou-se e colocou a palma da mão sobre a terra úmida e coberta de folhas. No início, não sentiu nada. Chloe, não tem. E então ele sentiu um pulso. Tum, tum. Era fraco, mas inconfundível. Um ritmo lento, profundo, que vinha debaixo da terra. Não era um terremoto, não era uma vibração de maquinaria distante. Era uma batida. Mark olhou para Chloe, com os olhos arregalados. Ela sentiu, pálida. Está bem embaixo de nós. Moveram-se pelo pequeno cemitério. Perto das lápides menores, não se sentia nada. Mas à medida que se aproximavam da tumba do Coronel Thorne, a batida ficava mais forte. Tum! Tum! Isso é impossível, sussurrou Mark, pegando o gravador de áudio e colocando o microfone contra a base da lápide de Thorne. O medidor de EMF, que tinha estado silencioso a noite toda, de repente ganhou vida. Suas luzes vermelhas piscaram no ritmo da batida, e um chiado estático saiu do alto-falante. Tum! Chiado! Tum! Chiado! Está captando! Seja o que for, está emitindo energia, gritou Chloe, filmando o medidor com sua câmera. A batida estava acelerando. Já não era o ritmo lento de um coração em repouso. Estava ficando mais rápido, mais frenético. Tum 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 tum. O chão sob seus pés começou a vibrar. As folhas secas no solo dançavam com cada pulso. O ar ficou pesado, carregado de uma eletricidade estática que arrepiou os pelos de seus braços. Mark, disse Chloe, sua voz tremendo. Olha para a tumba. Mark apontou sua lanterna para a lápide do Coronel Thorne. A pedra de granito, que tinha estado quieta por mais de um século, vibrava tão intensamente que o musgo de sua superfície estava se esfarelando. E então, a terra diante da lápide começou a se mover. Não era uma rachadura, mas um inchaço. A terra inchava e contraía, como um peito gigante respirando sob a grama. Tum 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 tum. O cheiro de terra úmida foi substituído por um fedor nauseante de cobre e carne podre. Temos que ir embora, gritou Mark, agarrando seu equipamento. A câmera, gritou Chloe, recusando-se a mover. Assim que ela disse isso, a batida parou. O silêncio foi instantâneo e ensurdecedor. O medidor de EMF desligou. A terra parou de se mover. Parou, sussurrou Mark, sem fôlego. Esperaram. 1 minuto. 2 minutos. O silêncio da floresta retornou, mas agora parecia ameaçador. Talvez fosse apenas gás do pântano ou algo assim, disse Chloe, embora sua voz carecesse de convicção. Sim, claro. Gás do pântano que bate, disse Mark sarcasticamente. Estavam recolhendo suas coisas, com a adrenalina ainda bombeando, quando ouviram um novo som. Um som lento, úmido, de arrasto. SSSSH. 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 Vinha da tumba de Thorne. Mark iluminou a lápide. A terra que tinha inchado agora tinha uma rachadura. Uma fenda escura de onde saía o fedor de podridão. Mark, sussurrou Chloe, agarrando seu braço com tanta força que doeu. A batida não parou. Só se moveu. Mark aguçou o ouvido. E escutou. A batida. Tum, tum. Já não estava debaixo da terra. Estava na superfície. E estava se aproximando. Tum, tum, SSSSH. Tum, tum,
SSSSH. Apontaram suas lanternas para a escuridão além da tumba. Não viram nada. Mas o som era mais claro agora. Algo pesado estava se movendo em direção a eles, arrastando-se, e algo dentro dessa coisa batia. Não esperaram para ver o que era. Deixaram metade do equipamento, incluindo a câmera que tinha gravado o medidor de EMF, e correram. Correram pela floresta, tropeçando em raízes e galhos, o som do coração e o arrasto seguindo-os por quase 1 quilômetro antes de desaparecer. Nunca recuperaram o equipamento. Quando a polícia foi no dia seguinte, respondendo ao seu relato de atividade animal estranha, não encontraram nada. Não havia câmeras, não havia cadeiras dobráveis. E, segundo o relatório, não havia nenhuma rachadura na terra diante da tumba do Coronel Thorne. Mark e Chloe nunca voltaram a investigar o paranormal. Mas Mark guarda a gravação de áudio. Na maior parte, só se ouvem sussurros e o medidor de EMF. Mas se você aumentar o volume ao máximo, logo antes de começarem a correr, pode ouvi-lo. O som de um coração que não deveria bater, batendo na escuridão. Dê um like se seu próprio coração está batendo com força. Este é o tipo de terror que entra debaixo da terra e debaixo da sua pele. Inscreva-se e ative o sino, porque a noite ainda é uma criança, e os mortos nem sempre permanecem mortos. História 8. O confessionário improvisado que apareceu num panteão de Salamanca. O antigo Panteão do Carmo em Salamanca, Espanha, é um labirinto de anjos de mármore e criptas familiares que se desmoronam. O irmão Antônio, um frade carmelita idoso e quase cego, era o único residente do pequeno mosteiro contíguo. Sua rotina diária era imutável, matinas ao amanhecer, missa e depois um passeio lento pelo panteão, rezando o rosário pelas almas dos ali enterrados. Seus olhos viam pouco, mas conhecia cada pedra, cada caminho, pelo tato de sua bengala. Uma manhã de outubro, enquanto abria caminho através da neblina matinal, sua bengala bateu em algo que não deveria estar ali. Toque. Toque. Bateu em madeira. Antônio franziu a testa. Estava na praça central do panteão, um espaço aberto de lajes de pedra. Não deveria ver nada além de pedra. Estendeu suas mãos trêmulas. Seus dedos tocaram madeira áspera, lascada e quente. Apesar do frio da manhã, a madeira irradiava um calor seco. Recuou, confuso. Paz e bem, disse em voz alta para o nada. Tem alguém aí? Não houve resposta. Esperou até que a neblina começasse a se dissipar com o sol da manhã. Chamou um jovem jardineiro, um rapaz chamado Javier, que estava podando as roseiras perto da entrada. Javier, meu rapaz, chamou Antônio. O que é isto? Algum reparo? Javier aproximou-se, secando o suor da testa. Quando viu o que Antônio estava apontando, benzeu-se. Mãe de Deus! Irmão, isso não estava aqui ontem. Onde na noite anterior só havia lajes de pedra, agora erguia-se uma estrutura. Era um confessionário. Mas era uma visão de pesadelo. A madeira era escura, quase negra, e cheirava a cinza e a algo doce e rançoso, como vinho derramado há muito tempo. Estava queimada nas bordas, mas estruturalmente intacta. Era de um design antigo, gótico, com entalhes retorcidos que pareciam mais demônios do que santos. E o mais estranho de tudo, tinha 2 lados. Um lugar para o padre, e um lugar para o penitente, mas a grade entre eles estava quebrada, como se algo a tivesse atravessado de dentro. O irmão Antônio, apesar de sua má visão, podia sentir a malevolência que emanava dele. O calor que tinha sentido era real. A madeira estava morna ao toque, como um corpo com febre. É obra do diabo, sussurrou Javier, recuando. Uma zombaria. Não, disse Antônio, sua voz firme apesar do medo.
O diabo não cria, só corrompe. Isto foi trazido. O bispado foi chamado. Foram enviados 2 padres especializados em assuntos diocesanos incomuns. Examinaram a estrutura. Não tinha pregos. Parecia estar montada de uma maneira impossível, e a madeira, segundo determinaram, era de uma árvore que não existia na Europa. Decidiram que devia ser destruída. Mas a fé dita que não se pode destruir algo sem saber o que é. Primeiro, tentaram abençoá-lo. O padre mais jovem, o padre Miguel, vestiu-se com estola e pegou sua água benta. Aproximou-se do lado do padre do confessionário. O interior estava escuro e cheirava a enxofre e cinzas. Em nome do Pai, começou. No instante em que a água benta tocou a madeira queimada, um chiado encheu o ar, e da grade quebrada saiu uma fumaça negra e oleosa. Mas o verdadeiro horror veio do outro lado. O lado do penitente. No momento da bênção, um som surgiu do assento vazio do penitente. Um sussurro. Uma voz, seca como folhas mortas, começou a falar numa torrente rápida. Abençoe-me, Padre, porque pequei, sussurrou a voz. Passaram-se 400 anos desde a minha última confissão. O padre Miguel congelou. O irmão Antônio, de pé a alguns metros de distância, agarrou seu rosário com tanta força que as contas se cravaram em sua pele. A voz continuou, acelerando, uma ladainha de horrores. Pequei por orgulho, e queimei a aldeia. Pequei por inveja, e envenenei o poço. Pequei por ira, e ofereci a criança. Pequei por luxúria, e a enforquei com suas próprias tranças. A lista de pecados continuava, cada um mais depravado que o anterior, uma confissão de atrocidades que abrangiam séculos. A voz não era de um homem, nem de uma mulher. Era uma voz de pura malícia, que se deleitava em seus próprios crimes. Silêncio, gritou o padre Miguel, jogando todo o balde de água benta dentro da cabine. Houve um rugido que pareceu sacudir os alicerces do panteão. A fumaça negra explodiu do confessionário, e a estrutura de madeira sacudiu-se violentamente. A voz parou de se confessar e começou a rir. Uma risada seca, crepitante, que se cravou nos ouvidos de todos os presentes. Fogo, gritou o irmão Antônio. Não pode ser abençoado. Deve ser purificado. Trouxeram gasolina do galpão do jardineiro. Rociaram a estrutura infernal, que continuava tremendo e rindo. O padre Miguel jogou um fósforo. O confessionário não ardeu como madeira normal. Explodiu numa coluna de fogo verde esmeralda que se elevou vários metros no ar. E por cima das chamas, a risada transformou-se num guincho agudo, um som de fúria e dor frustradas, que finalmente se desvaneceu no vento. Ardeu durante 1 hora, com um fogo antinatural que não se espalhou para as árvores próximas. Quando terminou, não restaram cinzas. Não restou nada. Apenas as lajes de pedra do panteão, enegrecidas no lugar onde estivera a estrutura. Ninguém soube de onde veio. Ninguém soube para onde foi. Mas o irmão Antônio, em seus últimos dias, frequentemente era encontrado murmurando perto daquele lugar. Dizia que ainda podia cheirá-lo, o cheiro de cinzas e de pecados sem absolvição. E às vezes, quando o vento soprava corretamente, jurava que ainda podia ouvir o sussurro de uma voz, esperando na escuridão, pronta para confessar seus pecados a qualquer um que se atrevesse a escutar. Se esta confissão gelou seu sangue, confesse seu apoio com um like. Inscreva-se e ative o sino, porque na escuridão do panteão, sempre há alguém esperando ser ouvido. História 9. A figura que caminhou para trás entre as tumbas em Durango. O padre Matias tinha sido sacerdote na Serra de Durango, México, durante 30 anos. Estava acostumado à solidão, aos caminhos difíceis e à fé rústica do povo da montanha. O pequeno cemitério de sua igreja,
empoleirado na beira de um cânion, era seu lugar de meditação ao entardecer. Caminhava entre as cruzes de madeira e as tumbas de adobe, rezando o rosário enquanto o sol se punha atrás dos picos. Uma tarde de novembro, enquanto o ar se tornava frio e cortante, notou um movimento no final do cemitério. Era um homem. Ou pelo menos, tinha a forma de um homem. Era incomumente alto, magro e vestia roupas escuras que pareciam fora de época, como um terno formal do início do século. O estranho era que o homem estava de costas para ele. E estava parado perfeitamente imóvel. Boa tarde, chamou o padre Matias, assumindo que fosse um visitante de outro vilarejo procurando uma tumba. O cemitério fecha ao anoitecer. O homem alto não se moveu. Não se virou. O padre Matias suspirou. Às vezes as pessoas se perdiam em sua dor. Começou a caminhar em direção ao homem, suas sandálias estalando sobre a terra seca. Filho, você está bem? Precisa de ajuda? Quando o padre estava a uns 20 metros de distância, o homem alto começou a se mover. Mas não se virou. Não caminhou para frente. Começou a caminhar para trás. Movia-se com uma graça fluida, antinatural, deslizando para trás, passo após passo, seus calcanhares encontrando o chão com uma precisão que não requeria ver. E o tempo todo, suas costas permaneciam rigidamente voltadas para o sacerdote. O padre Matias parou. Um calafrio percorreu sua espinha. Ei, disse, sua voz agora mais firme. Pare. Quem é você? A figura alta parou. Estava agora a uns 15 metros de distância, ainda de costas. O padre começou a caminhar em direção a ele de novo, desta vez com mais cautela. No momento em que o padre deu um passo, a figura retomou seu movimento. Caminhou para trás, mantendo a distância. Se o padre parava, a figura parava. Se o padre caminhava, a figura deslizava para trás, sempre mantendo a mesma distância, sempre de costas. Tornou-se uma dança macabra entre as tumbas. O padre Matias avançava, e a figura recuava, levando-o mais e mais profundamente para o cemitério, em direção à borda do cânion. Chega de jogos, gritou o padre Matias, sentindo uma mistura de raiva e um medo crescente. Vire-se e me enfrente em nome de Deus. No instante em que disse Deus, a figura parou bruscamente. Estavam perto da borda agora. A última luz do sol punha o homem alto em silhueta. O padre podia ver o contorno de sua cabeça, seu pescoço rígido, seus ombros quadrados. Eu estou avisando, disse o padre, erguendo a pequena cruz de madeira de seu rosário. E então, a figura fez algo que ficaria gravado na memória do sacerdote para sempre. Lentamente, muito lentamente, a cabeça da figura começou a girar. Mas o corpo não se moveu. Apenas a cabeça. Girou sobre seu pescoço, além do ponto em que um ombro a deteria. Girou 90 graus. 120 graus. Girou com um som suave, como de couro velho esticando. Girou até que a cabeça estivesse completamente ao contrário, olhando para o padre de uma posição de 180 graus. O corpo continuava olhando para o cânion, mas o rosto olhava diretamente para ele. E não era um rosto. Onde deveria haver olhos, nariz e boca, só havia uma superfície lisa de pele pálida, como um manequim sem traços. O padre Matias abafou um grito e recuou, tropeçando numa pequena cruz de pedra. A figura sem rosto, com a cabeça completamente virada, ergueu um braço. Com um dedo longo e pálido, fez-lhe um sinal. Vem. E então, simplesmente, deixou-se cair. Despencou para trás, em silêncio, desaparecendo na vasta escuridão do cânion. O padre Matias ficou ali, tremendo, enquanto a escuridão total envolvia o cemitério. Não correu. Estava paralisado. Eventualmente,
arrastou-se de volta à igreja, trancou-se e rezou até o amanhecer. Nunca soube o que era. Mas soube o que estava fazendo. A coisa não estava fugindo dele enquanto caminhava para trás. Estava medindo seu passo. Estava guiando-o. Estava tentando levá-lo, passo a passo, recuando em direção à sua própria morte na borda do cânion. O padre Matias pediu sua transferência na semana seguinte. Deixou a serra e nunca voltou a caminhar num cemitério ao entardecer. Sempre lembrava daquela figura deslizando para trás, a dança impossível, e o convite final daquele rosto liso e sem alma. Um like se você sentiu o terror desse convite. Há coisas que não devem ser vistas, e terrores que não devem ser seguidos. Inscreva-se e ative o sino. A última história é a mais pessoal, e a mais aterrorizante de todas. História 10. O nome do padre gravado numa lápide em Nevada. O padre John Rivers era um homem de organização. Tinha sido enviado a Las Vegas não para pregar na Strip, mas para administrar o vasto e crescente sistema de cemitérios católicos da diocese. Era um trabalho de logística, de lotes, de finanças. Mas uma parte de seu trabalho era inspecionar pessoalmente as propriedades. O cemitério de Our Lady of the Desert era novo. Uma vasta extensão de gramado verde impecável e caminhos de asfalto fresco, arrancada do deserto de Nevada. Era um lugar sem história, sem fantasmas, pensava Rivers. Era uma tela em branco. Uma tarde de terça-feira, estava fazendo uma inspeção de rotina da seção 12, a mais nova, que acabava de ser aberta para vendas. Era um lugar desolado. O sol de Nevada batia sem piedade, e o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido distante da rodovia. Estava caminhando pelas fileiras de lápides recém-colocadas. Eram em sua maioria marcadores temporários, mas alguns eram permanentes. Famílias que tinham comprado antecipadamente. Viu uma lápide de granito preto que se destacava. Era bonita, polida como um espelho. Aproximou-se para admirar o trabalho, esperando ver o nome de uma família local proeminente. Quando estava perto o suficiente para ler a gravação, seu sangue gelou, apesar do calor de 40 graus. A gravação era impecável. Letras romanas profundas. Rev. P. John M. Rivers. Ficou paralisado. Era seu nome. Seu nome completo, incluindo a inicial de seu segundo nome, Michael, que raramente usava. Isto é uma piada, murmurou. Uma piada de muito mau gosto dos canteiros. Mas era granito. Gravar isso custava milhares de dólares. Olhou mais de perto. Abaixo de seu nome, havia duas datas. Nascido, 12 de março de 1978. Era sua data de nascimento. Exata. Seu coração começou a bater com força contra suas costelas. Olhou a segunda data. A data da morte. Um hífen separava seu nascimento de falecido, 16 de novembro de 2025. O padre Rivers tirou o celular do bolso. Olhou a tela. A data era 16 de novembro de 2025. Era hoje. Deixou cair o telefone. O vidro estilhaçou contra a base da lápide. Olhou ao seu redor. O cemitério estava vazio. Não havia trabalhadores, não havia visitantes. Apenas ele, o sol e o gramado. Não. Não. Não, disse a si mesmo, sua mente lógica lutando para encontrar uma explicação. Alguém o tinha seguido. Alguém sabia que estaria aqui. Era uma ameaça. Ajoelhou-se, tremendo, e olhou a lápide de novo. Talvez tivesse lido errado. Mas não. Lá estava. John M. Rivers. 16 de novembro de 2025. E depois viu o epitáfio.
a gravação menor na parte inferior da pedra. Sabia que viria. Estávamos te esperando. Uma dor aguda e lancinante floresceu em seu peito. Não era um infarto. Parecia que algo frio e afiado tinha se afundado entre suas costelas. Ofegou, agarrando o peito. Caiu de lado sobre o gramado perfeitamente cuidado. A dor era insuportável. Olhou para o céu azul brilhante de nevada, que começava a escurecer nas bordas de sua visão. Tentou rezar. Um ato de contrição. Mas sua mente estava em branco, preenchida apenas pela imagem da pedra negra polida. Sua última visão não foi do céu. Foi da lápide com seu nome. Viu seu próprio reflexo no granito preto polido. Viu a si mesmo caído no chão, com o rosto contorcido pela dor. Mas no reflexo, atrás de sua própria imagem agonizante, viu outras figuras. Estavam de pé logo atrás dele, onde um segundo antes não havia ninguém. Figuras escuras e borradas, refletidas na pedra. Estavam inclinadas sobre ele, observando, esperando. O padre John Rivers morreu sozinho num cemitério sem história, num pedaço de terra que, de alguma forma, estivera esperando por ele. Quando o jardineiro encontrou seu corpo 3 horas depois, estava caído bem ao lado de uma lápide em branco. Uma bela peça de granito preto polido, sem uma única gravação. A polícia investigou. Os canteiros não tinham registro de tal pedido. Sua morte foi declarada um ataque cardíaco fulminante. Mas o jardineiro que o encontrou jurou 2 coisas. Primeiro, que o telefone do padre, embora estilhaçado, estava aberto no aplicativo de calendário, na data daquele dia. E segundo, que o gramado ao redor do corpo do sacerdote, e somente ali, estava morto. Preto e murcho, como se toda a vida tivesse sido sugada pela terra. Se esta última história gravou o terror na sua mente, deixe seu like. Inscreva-se e ative o sino, para que não perca nossa próxima viagem à escuridão. Porque no fim, todos temos um lugar que está esperando por nós.